Oi pessoal, a planta é bem conhecida. Nós fazemos bastantes variedades de preparos com ela, especialmente com seus frutos. Hoje a nossa planta é o maracujá. O maracujá ele possui algumas variedades, mais de 400 na verdade, disponíveis aí pelo mundo. A planta que nós trabalhamos na Farmácia Verde, nós vamos mostrar hoje aqui, é o maracujá doce, conhecido pelo nome científico como Passiflora alata. Esse maracujá doce tem a folha grande, ela é uma folha que vai crescer mais ainda do que essa aqui, vai ficar um pouco maior e não é tão conhecida por todos, O mais conhecido é o maracujá azedo, que é feito o preparo aí de sucos pelo seu fruto. Nós podemos utilizar o fruto para fazer refrescos, sucos, dentre outros preparados aí. Mas no caso do maracujá, a parte mais utilizada de modo científico é justamente as suas flores ou as suas folhas. O nosso caso aqui, nós vamos utilizar são as folhas do maracujá para fazer o nosso preparado do chá. Nós temos alguns detalhes importantes. O maracujá ele é uma planta brasileira, então bem difundida por todo o Brasil. E o seu nome popular, na verdade, maracujá, ele deriva do tupi-guarani, no qual refere-se à cuia, seria no caso o seu fruto, aonde nós temos então a parte que pode ser cortada e como se fosse uma cuia para comer as sementes que estão dentro. O maracujá, então, ele não pode ser utilizado de forma in natura, fresco dessa forma aqui. Nós devemos deixar um período mínimo aí de 24 horas após colher essas folhas que estão aqui. Nós devemos então deixar a folha, depois de fazer higienização, secar para que exale um princípio ativo muito tóxico nela, que pode causar a longo prazo aí até problemas de fígado e problemas também de pâncreas, mas a curto prazo pode trazer dor de cabeça, pode trazer também náuseas, vômitos. Então é muito importante que nós deixemos essas folhas aqui, elas descansarem por no mínimo 24 horas. Isso no caso das folhas. Se for utilizar as flores, nós devemos deixá-las em repouso após higienização, uma leve higienização, por no mínimo 12 horas. Esse princípio ativo que é tóxico, ele é conhecido como ácido cianídrico. Esse ácido que pode causar esses problemas que nós relatamos aqui para vocês. Se vocês tiverem na casa o maracujá que é seco, pode ser utilizado tranquilamente e a dosagem é justamente de 0,4 a 0,6 gramas, que daria em 150 ml, aproximadamente um copo americano aí não muito cheio, uma colher de sopa. Se vocês forem utilizar então a planta fresca, deve-se tomar alguns cuidados como esses e aí nós devemos deixar então exalar esse princípio ativo tóxico. O recomendado é que possa colher após as 10 horas da manhã, porque depois desse período o maracujá tem uma concentração boa de princípios ativos para fazer a nossa ação, que é principalmente a ação ansiolítica, para deixar a pessoa mais calma, mais tranquila, e também para problemas de insônia, ajuda bastante também. Se for preparar o chá do tipo infusão ou o chá do tipo decocção, que nós vamos preparar aqui hoje, ele pode ser consumido durante o dia até 2 ou 3 vezes ao dia. Se for somente para a insônia, então deve ser recomendado a ingestão desse chá aí antes de deitar, meia hora antes, na verdade, deitar para iniciar o seu sono diário. Então, nesse caso, nós já fizemos a separação das folhas que nós vamos utilizar, nós já fizemos a higienização das folhas, já cortamos ela, então estão aqui cortadas. Isso é importante porque quanto mais rasgadas ou cortadas, picadas com uma tesoura ou uma faca, maior vai ser o contato do líquido extrator, que é a água, com essa parte da planta e fazer a extração mais facilmente dos princípios ativos. Nesse caso aqui, como nós não deixamos em processo de 24 horas no mínimo para poder exalar esse princípio ativo tóxico, nós devemos preparar o nosso chá do tipo decocção, que é a fervura, o cozimento, para que no cozimento ele possa ser liberado das suas folhas para o ambiente. Depois de colhida, então, a parte do maracujá a ser utilizada, sejam as flores ou as folhas, nós vamos fazer o processo de higienização. No nosso caso aqui, nós colhemos as folhas,
né? As folhas então estão aqui separadas. Nós devemos retirar com o auxílio de uma faca ou uma tesoura cada folha, né, no seu caule aqui da folha. Retira-se então essa parte. Nós devemos fazer a higienização na parte anterior e na parte posterior da folha, sem esfregar muito, só de leve, passando a mão bem devagar, bem suavemente. Após isso, nós devemos então retirar o excesso de água, né? E posteriormente fazer o corte com o auxílio de uma tesoura ou até mesmo rasgar com os dedos mesmo, ou com a faca, não tem problema. Quanto mais vocês fizerem o rasgo dessa folha, assim como nós temos apresentado aqui, após a higienização nossa, quanto mais picada essa folha tiver, maior vai ser o contato do líquido extrator para fazer a extração mais adequada. Então nós já temos aqui, já foi feito o processo de lavagem das folhas do maracujá. Nós já então cortamos essa folha com o auxílio da tesoura, já estão higienizadas. A quantidade a ser utilizada então da planta fresca é justamente uma palma da mão semi-aberta. Nós já fizemos aqui a parte dosada, né? Nós podemos então pegar uma panela, lembrando que a panela ela deve ser de aço inoxidável para que não tenha nenhuma extração dos componentes de alumínio para esse líquido que nós vamos tomar. Nós podemos então colocar dentro da panela o que nós já medimos, né? Aqui dentro essa quantidade da mão semi-aberta, dá uma espalhadinha nas folhas. E o que nós vamos fazer o processo hoje é o processo do chá do tipo decocção, ou seja, nós temos que cozinhar essa parte aqui das folhas, essa medida, para meio litro d'água. Então esse meio litro ele vai ser reduzido em uma quantidade, né, porque vai ferver. A quantidade de meio litro já está aqui, medida, né, para essa quantidade que nós estamos tendo aqui de meia palma da mão. Lembrando que se vocês tiverem então a planta seca em casa, é uma quantidade de uma colher de sopa em 150 ml, isso vai ser proporcional a 500 ml, né? Nós vamos então adicionar essa água aqui, junto às folhas, e posteriormente vocês podem usar então o fogão, né? No nosso caso nós vamos utilizar aqui um ebulidor. Esse ebulidor nós vamos adicionar dentro para que ferva essa água e aí nós vamos deixar tampado com o auxílio, né, do ebulidor e posteriormente deixar por 5 minutos em ebulição. Depois dos 5 minutos em ebulição, nós vamos coar e servir o chá, seja ele então quente ou frio. É necessário nesse caso aqui, retomando o conhecimento de vocês, que a planta ela é uma planta que nós colhemos e ela não foi deixada em um período de repouso para que o componente tóxico possa ser eliminado. Então, necessariamente, nesse processo aqui deve ser utilizado o processo de fervura, que é o decocção. Se vocês deixarem em repouso, nós podemos utilizar no processo de infusão, que é verter a água sobre a folha e deixar em repouso. Então, vamos ao nosso preparo? Após adicionarmos a folha e a água e deixar ferver no tempo de 5 minutos, nós já temos o nosso chá aqui. Já foi feita a extração então dos componentes que tem na folha do maracujá. O próximo passo já é fazer a filtragem desse processo. A quantidade de líquido foi reduzido porque houve uma fervura da água, né? Mas isso não atrapalha, vai concentrar um pouquinho mais o nosso chá. Depois então aqui de coado, nós temos o chá do tipo decocção do maracujá. Nós podemos então adicionar em uma vasilha com tampa, a nossa chaleira aqui, né? Nós vamos colocar nela e posteriormente servir esse chá aqui para o pessoal. Pode ser servido quente, pode ser servido frio, mas o que importa é justamente fazer a utilização dele em preparados do dia ou realmente à noite, né? Então, você pode aí fazer o uso diariamente. Nós recomendamos que não faça o uso por mais de 3 meses,
dê uma folga, então aí um período de no mínimo 15 dias. A gente vai fazer o preparado então todos os dias, fazer a utilização e depois de 3 meses, 90 dias, nós devemos dar uma pausa. E aí nós podemos então fazer o uso desse chá aqui diariamente. Se for para problemas aí de ansiedade durante o dia, até 3 vezes ao dia pode-se fazer o consumo. Se for realmente para insônia, então tomar meia hora antes de deitar aí na sua cama, tá bom? O gosto dele é um gosto que a princípio aperta um pouquinho na boca, ele vai dar um pequeno amargo, mas não é muito, até mesmo suportável para ser utilizado, né? Não é um gosto muito amargo não, e pode ser consumido então dessa forma que nós relatamos para vocês. Então tá aqui, pode ser servido, vou tomar meu chazinho para ficar um pouquinho mais calmo. E aí é só fazer a degustação diariamente dele. Ficou a nossa dica de hoje, que é o maracujá, que é o maracujá doce, né, esse aqui. E aí vocês podem saborear ele. Farmácia Verde aqui se faz presente, cultivando saúde.